sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Podcast On de hoje. Eu sou Daiane Aguiar e durante os próximos minutos a gente fica juntos. Eu falo com vocês de casa em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, assim como os técnicos e toda a nossa equipe que também estão em suas casas. Curta a nossa página aqui no Facebook em facebook.com/podcastonrevistafevale. Aqui você encontra esse e todos os nossos outros programas. Então segue a gente e deixa os teus likes e as tuas dicas. O direito ao voto feminino. Aqui no Brasil, as mulheres conquistaram o direito ao voto e ainda assim, de forma bem restrita, em 1932. 12 anos depois, em 1946, o voto feminino passou a ter obrigatoriedade como já era o masculino. O último relatório anual realizado pela ONG Fórum Econômico Mundial aponta que as mulheres recebem 40% menos que os homens. Esse relatório é elaborado em 153 países e estuda a paridade entre homens e mulheres nas áreas da saúde, educação, política e trabalho. No Brasil, há desigualdade também salarial. As mulheres recebem cerca de 20% menos que os homens, conforme indicado pelo IBGE. O tema do Podcast On de hoje é equidade feminina. Para refletirmos o que significa essa data e a conquista dos direitos iguais às mulheres, hoje temos um bate-papo duplo, com a doutora em diversidade cultural e professora da Universidade Fevale, Lisiana Carraro, e a psicóloga clínica e professora na Universidade Fevale, Michele Trindade. Olá, Lisiana e Michele, sejam bem-vindas. Olá, tudo bem? Olá, prazer estar aqui. Para começar nosso bate-papo, explica para a gente, professora Lise, o que é equidade de gênero. Então, nós temos uma discussão acirrada por muitos anos, né, com um dos princípios constitucionais que falam sobre igualdade. Né? Nós temos um princípio que é o princípio da igualdade, onde diz que todos somos iguais perante a lei. Só que, na verdade, a nossa sociedade ela impõe algumas diferenças, né? E nós conversamos sobre isso academicamente, a produção científica recai sobre isso, existem conselhos nacionais que pesquisam sobre esses dados, buscando demonstrar que no mercado de trabalho ou até mesmo no âmbito da docência, do ensino superior, a gente percebe uma desigualdade na ocupação dos cargos e na obtenção de pesquisa, bolsa e até acesso ao ensino superior, tá? Então, a gente tem ali um movimento bem significativo de buscar, através desses movimentos de luta, como se chamam, né, se denominam, inclusive estabelecendo, como foi ontem, no dia 26 de agosto, o Dia Internacional da Igualdade Feminina, que é justamente para levantar novamente a discussão de que não existe essa igualdade, né, em vários setores e que precisa ser modificado, isso precisa ser alterado. Existem muitos conceitos com relação a esse assunto. Professora Michele, explica para quem está acompanhando a gente o que é patriarcado e de que forma esse conceito cultural está relacionado com a luta dos direitos de equidade feminina. Bem, a gente quando começa a estudar o conceito de família, de uma forma geral, né, a família se constitui na medida em que existia, né, o homem como centro da família e detentor de toda a propriedade da família, não só a mulher,
quanto seus filhos eram de propriedade dele, né? Essa é a cultura que a gente tem aí em termos familiares, né? Então, famílias patriarcais seguem esse modelo de pensamento, né? De que ainda há uma certa propriedade, né? De quem é o homem dentro da família. A mulher estava ali para servi-lo, né? E para criar os filhos. Tanto é que não só em relação à distribuição de papéis femininos, mas em relação ao papel dos filhos, né? Os filhos eram propriedade dos seus pais. Então, em famílias patriarcais, a gente encontra esse modelo. O que acontece é que essa desconstrução do modelo familiar patriarcal, ela é relativamente nova quando a gente pensa em termos culturais. Quando a gente vai pensar em cultura, a gente pensa, demora, né? E aí eu vou dizer para vocês que se a gente tenta trocar as coisas de gaveta em casa, a gente erra a gaveta várias vezes, vocês imaginem para a gente poder trocar os arraigados ao longo de muitos séculos. Então, a gente vem falando nesse processo de transformação de uma visão mais igualitária em termos familiares, em termos de papéis familiares, de pouco tempo para cá, né? Então, esse processo que a gente vem transformando aos poucos, quando a gente olha isso, realmente o tempo é muito pouco para a gente ter essa transformação inteira. Então, há sim a necessidade da gente poder olhar sistemicamente para o modelo familiar, porque a gente não percebe o patriarcado só dentro dos homens, como muitas pessoas acabam dizendo, os homens, né, tem esse modelo mais machista, mas as próprias mulheres submetidas a esse longo, né, esse processo longo de papéis, de submissão, de subjugação, virar essa chave e estar hoje discutindo sobre isso, considerando que a gente faz isso há muito pouco tempo, é um avanço, né? Então, a gente ter essas discussões, estabelecer datas e movimentos em que a gente consegue enxergar a família aí como um sistema mais igualitário e não tão patriarcal, centrado no poder do homem, é um grande avanço, né? Embora a gente ainda siga tentando fazer essas discussões. Como estamos comentando, então a mulher não é vista desempenhando esse papel social ativo, seja no contexto familiar, no contexto empregatício. Professora Lise, como é possível desconstruir então esse padrão cultural, virar essa chave, como a professora Michele comentou? Então, isso é bem importante a gente discutir e pensarmos juntos, tá? Eu trago, assim, alguns dados, só para a gente ter uma ideia, em relação a uma comparação entre as mulheres brancas e as mulheres negras, tá? Nós tivemos aqui uma pesquisa feita pelo Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz, que ela chama atenção para os números sobre a participação das mulheres negras na produção científica, e elas trazem aqui que atualmente não chegam a 3% do total de docentes no Brasil, mulheres negras, né? E além de apenas 0,7 delas conseguirem fazer uma carreira acadêmica. A gente tem várias políticas públicas que são desenvolvidas para reduzir isso. Vocês imaginem, assim, que as mulheres negras, elas estão em um percentual menor no ensino superior em relação às mulheres brancas, né? E, segundo dados da ONU, em 2017, apenas 12,8% têm acesso ao ensino superior, ao passo que 23,8% das mulheres brancas têm. Então, é quase o dobro de mulheres brancas que têm acesso ao ensino superior em relação às mulheres negras. Então, eu destaco aqui que, além da gente falar, né, sobre a igualdade feminina, ainda a gente tem que destacar essa questão racial, que é como a professora Michele fala dessa cultura, dessa constituição, né, masculina, que nós ainda temos que pensar em políticas afirmativas, políticas públicas,
para dentro do feminino, da igualdade feminina, nós trazermos essas mulheres negras para um percentual no mínimo igual ao de mulheres brancas. Isso, o que a gente pode fazer? A gente pode produzir cientificamente sobre isso, pode trabalhar com a gestão pública, os municípios, o Estado, a União, estabelecendo com eles formações, seminários, discussões, verbas relacionadas a essa demanda para que se possa trazer essa igualdade, não só feminina, mas também racial. A pandemia reforça a desigualdade dos papéis sociais, como a gente vem comentando, por exemplo, trabalhando em home office. De que forma se percebe, professora Michele, esse desequilíbrio nas funções de uma mulher no contexto família-trabalho, com atividades remuneradas e essas de família não remuneradas? A gente percebe, né, que as mulheres, existem muitos estudos que mostram, né, não só em aspectos de home office ou pandemia, mas tem vários estudos que mostram que as mulheres, elas ainda são responsáveis, né, em grande parte pela educação dos filhos. Quando uma mulher, por exemplo, quando um filho adoece, quem normalmente acaba faltando ao trabalho é a mulher para poder levar os filhos. Ainda se tem em algumas escolas a ideia de que vai mandar bilhete para casa, manda prezadas mães, né? Como se as mulheres ainda... Então, a gente percebe que é muito intrínseco isso, ele chega a ser transgeracional, né? A gente vem enxergando, nós que trabalhamos no projeto com violência contra as mulheres, elas mesmas se orgulham desse papel também, né, de dar conta de tudo, de dar conta das coisas. Então, não só no home office, o acúmulo de funções femininas, né, articulando serviços domésticos, carreira e cuidado com os filhos, é uma realidade ainda hoje. E isso eu acredito que seja reforçado mais socialmente quando a gente tem homens que trocam a fralda e as pessoas vão lá e dizem, ai, que legal, ele é um ótimo pai, né? Então é como se a gente nivelasse o homem por baixo a ponto de aquele que não faz nada, ele tá ok com a sociedade, e aquele que troca a fralda, ele faz muitas coisas. E na medida que isso acontece, a gente acaba reforçando esses padrões de que um pai que leva o filho na escola, leva a criança para brincar, se responsabiliza por atividades em casa, que faz divide o serviço doméstico, que essa é uma pessoa fora do comum. E, na verdade, ele é fora do comum porque o nosso padrão esperado de um homem ainda é baixo, né? Então, a mulher, quando ela reforça que ele faz um bom trabalho, porque ele ajuda em casa, isso é muito importante, né? Ela acaba reforçando ainda esses padrões. A gente tem até um termo, uma diferença de termos aí, né? Porque uma pessoa que ajuda, ela não é responsável. Uma pessoa que divide é responsável. E a gente, em geral, premia comportamentos de ajuda, não de divisão de tarefas familiares. E isso acaba, por parte da sociedade de uma forma geral, reforçando comportamentos de ajuda, não de responsabilização. Então, na minha visão, aí, esse processo, ele está muito mais profundo. Para mim, a discussão tem que ir para além de um grupo de mulheres sentadas discutindo sobre o lugar delas no universo feminino. A gente deve incluir não só as mulheres, mas toda a sociedade para poder discutir, desde as crianças com relação a papéis sociais, como também com as pessoas que já estão no mercado de trabalho, gestores e profissionais de uma forma geral. Se me permite só reforçar o que a Michele traz, que isso é muito, eu destaco porque isso é muito comum da gente ouvir, né? Entre conversas assim, entre mulheres, que bom que o meu marido me ajuda. Ele fica um pouco com as crianças enquanto eu vou fazer o almoço, ou eu preciso trabalhar, ou eu participar de uma reunião.
o quanto isso é cultural no sentido de puxar sempre para a mulher a obrigação, né? E o que vier do companheiro é lucro. Então, eu acho que isso a gente também tem que parar e pensar um pouquinho. Há muitos estudos que citam previsões de quantos anos o Brasil vai levar para alcançar a equidade de gênero. O relatório da ONG Fórum Econômico Mundial, que eu citei na abertura do ano passado, diz que o Brasil precisa ainda de 59 anos para chegar a essa equidade. Por que existe essa dificuldade tão grande, professora Elisiana? A questão cultural, ao meu ver. A questão cultural, essa ideia de que homem produz mais do que mulher, e aí nos cansa muito isso, porque nós temos que estar continuamente provando que nós somos tão boas quanto os homens, que nós estamos ocupando cargos de gerência, de administração, sempre com um viés, né, de mostrar que nós somos capazes. E essa, ao meu ver, assim, é muito essa questão de cultura. Quando a Michele traz ali que isso tem que ser trabalhado desde a escola, o nosso futuro são as crianças, né? Se eu conseguir, na minha casa, trabalhar com os meus filhos, que eles percebam que a gente precisa respeitar o outro, que a gente não tem essa coisa, como a gente usa muito, né, quando conversa sobre gênero, não tem o azul e não tem o rosa, não tem a boneca e não tem o carrinho, não tem o subir em árvore e o outro ficar sentadinho, não existe isso, que todos podem fazer, todos podem brincar e todos podem se vestir da forma que eles quiserem. E respeitar esse outro, nós vamos ter um mundo muito melhor, mas nós precisamos começar a trabalhar com as crianças, a mudar isso, nos grupos de encontros que nós participamos, a Michele com as alunas da psicologia, nós com os alunos do direito, trabalhando nessas mulheres esses conceitos de participação, de direitos e deveres do casal, essa desvinculação do gênero, porque você imagina assim, você está competindo numa vaga de trabalho com um colega que é homem. Não interessa se os candidatos são homens ou mulheres. O que interessa é a capacidade que essas pessoas têm de desenvolver aquela atividade a qual a vaga está se propondo. A Michele, ela tem experiência em recursos humanos, né? Ela tem uma vivência disso. E isso faz com que a gente consiga transpor isso para as pessoas, conversar com os alunos e auxiliar as pessoas que nós atendemos e conversamos sobre esse ponto. Para encerrar nosso bate-papo duplo, professora Michele, gostaria de complementar em alguma perspectiva da tua área sobre essa última questão? Eu fico pensando que, na verdade, a gente enxerga aí a mudança de papéis na sociedade como uma engrenagem, certo? Então, a gente tem uma engrenagem que funciona aí, sei lá, há muitos anos, e a gente começou a mudar algumas peças nessa engrenagem, ou na velocidade, como é. Na verdade, a gente trocou umas peças, né? Estamos trocando peças. Então, as mulheres com uma nova visão de mundo, elas estão trocando peça. A gente é uma peça que está sendo trocada nessa engrenagem. Então, é normal que, às vezes, o restante da engrenagem nos atropele, né? É normal isso. E a tendência da gente, em geral, é tentar provar que a gente tá ali, né, firme, que a gente não vai desistir. De uma certa forma, e aí eu vou falar bastante como psicóloga,
Eu acho que as pessoas, esse modelo social, político e econômico que a gente tem do capitalismo, das questões políticas, de que mais produtivo é quem não para de trabalhar, quando as pessoas ainda têm orgulho de que elas não tiram férias, e a mulher que chega a cargos altos, ela não consegue ter filhos. Essa engrenagem que move o capitalismo e o processo social todo, ela vai completamente ao contrário de um processo igualitário. A gente tem diferenças biológicas, né? Mulheres engravidam, elas precisam de um espaço de cuidado para a prole, e uma mulher dentro de uma empresa, ela sim é um empecilho no modelo capitalista. Então vejam que isso não é uma mudança, na minha visão, ela não é só uma mudança de paradigma no sentido de que a gente vai sentar e vai conversar que as coisas vão mudar. A gente tem um paradigma econômico que não funciona quando as mulheres, por exemplo, precisam parar para ter seus filhos. Elas ainda precisam escolher entre ter uma carreira e ter um bebê. Enquanto isso acontecer, enquanto a mulher precisar disputar, né, internamente, emocionalmente, de que ela precisa escolher entre ter uma carreira e demonstrar suas qualidades acadêmicas, ou entre ela estar em casa e cuidar de um filho, enquanto isso ainda estiver na balança, a meu ver, a gente ainda vai ter muitos problemas com relação à igualdade. Então, eu acredito que esse processo vai levar muito mais do que esses anos aí que foram colocados, esses 30 e poucos anos. Acho que a gente vai precisar de muito mais tempo, porque isso, na minha visão, não é só uma mudança cultural, de geração em geração, de vó, mãe e filha. A gente tem uma mudança política e econômica também. Então, é cultura, é sociedade, é economia. Esse processo inteiro, na minha visão, vai levar muito tempo. Mas as mudanças que eu acredito, e aí acredito muito na psicologia, é de que mudanças muito rápidas, elas acabam não sendo muito duradouras, né? A gente precisa incorporar isso a um projeto de vida, a um processo. Então, nesse sentido, acho que a gente tem que... as mulheres, eu acho, de uma forma geral, para mim é um convite. A gente não precisa provar nada para ninguém, né? A gente já é, né, capaz de poder fazer muitas coisas. São as empresas, a sociedade, a cultura e a economia que precisa enxergar isso. Lisiana Carraro, doutora em Diversidade Cultural e professora da Universidade Fevale, e Michele Trindade, psicóloga clínica e professora da Universidade Fevale. Esperamos contar com a participação de vocês mais vezes aqui no programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. A equipe que realiza a produção do Podcast On está espalhada por cidades como Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Sapucaia do Sul, Canoas e Porto Alegre. Todos em casa, conforme os protocolos de prevenção à Covid-19. A técnica de áudio é de Carlos Roberto Pereira, com o apoio de Rinaldo Silveira. O apoio de produção de Jean Coimbra. A orientação é do professor Marcos Santuário e as imagens para o Facebook são de Marcelo Dornelles. Continua acompanhando a gente em facebook.com/podcaston Revista Fevale. Estaremos com vocês nas terças, quintas e sextas-feiras. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais. Você ouviu Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.